Os obreiros vão ter saudade de mim, irmão, porque o pastor bonzinho, senta aí, obreiros. Olha aí, que coisa. Vão ter saudade, eu tenho certeza. Um dia alguém me perguntou, pastor, por quê? Eu falei, porque eu acredito que o discipulado é você transmitir o conhecimento sem a necessidade da dor. Eles não precisam sofrer o que eu sofri para aprender. Os que são sábios irão aprender aproveitando a oportunidade. Mas não se enganem, viu, irmãos? Alguém se engana comigo às vezes, me acha muito bonzinho. No dia que eu preciso chamar atenção, eu vou chamar atenção. Eu só não acredito que precisa ser de forma grosseira, não precisa ser de forma bruta, mas eu vou chamar atenção, tá? Amém? Mas enquanto esse dia não chega, aproveite. Amém? Desfrute aí do bom de Deus. Por falar em crescer, por falar em progredir, discipular, hoje o tema da mensagem é maturidade cristã. Repete isso? Maturidade cristã. O pessoal em casa já sinalizou que estão ouvindo bem, está chegando bem. Eles deram um ok já. Maturidade cristã. Mais uma vez, vai. Maturidade cristã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Você sabe, é o capítulo que fala do amor ágape, o amor verdadeiro. Hoje eu vou ler numa versão diferente da que eu costumeiramente leio aqui na igreja, né? Geralmente eu gosto muito da versão de Almeida Revista e Corrigida, ou da Corrigida e Fiel, que também é muito parecida. Mas hoje, só esse trechinho. As outras eu vou ler na Revista e Corrigida mesmo, tem jeito. Mas só esse trechinho eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Então o pessoal que acompanha pelos aplicativos, se você quiser ler igual que eu estou lendo aqui, abra na Nova Almeida Atualizada. Amém? Nova Almeida Atualizada. 1 Coríntios capítulo 13. Quem achou? Pastor, a minha Bíblia é diferente. Irmãos, é só para você acompanhar na mesma versão quem quer, mas dá no mesmo, tá certo? Por que eu preferi essa versão hoje? Porque ela tem alguns termos que para quem não é estudante de teologia, fica mais fácil de entender. Por isso que eu preferi essa versão hoje. Não é que eu use ela todo o tempo, eu uso para efeito comparativo, tá? Mas eu gosto das versões antigas porque nos força a buscar um entendimento mais aprofundado. A turma está muito, né, acostumada com coisa tudo mastigadinha, aí eu gosto de procurar mais. Quem achou? O tema da mensagem é maturidade cristã. 1 Coríntios capítulo 13. Vamos ler aqui na Nova Almeida Atualizada, a partir do verso 9, que diz: pois o nosso conhecimento, disse Paulo, é incompleto. Conhecimento incompleto. E a nossa profecia é incompleta. Eu sei que está um pouquinho diferente da versão que você costuma acompanhar, mas eu precisava que você ouvisse dessa maneira também, né? Nosso conhecimento, Paulo está dizendo, conhecimento sobre quê? Sobre Deus, sobre a revelação de Deus, sobre o próprio amor. Ele diz, a gente só conhece uma parte. Em parte nós conhecemos em parte. Está claro isso? Meu conhecimento é em parte, é incompleto, eu não conheço tudo, né? E a profecia também, ela é incompleta. Na sua versão talvez esteja, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte, né? Mas quando vier o que é perfeito, aqui na minha está completo, então aquilo que é incompleto será aniquilado. O que isso quer dizer, pastor? Que agora nós não estamos na perfeição de Deus, ainda estamos sujeitos ao pecado. E ele está dizendo, quando vier aquele que é perfeito, perfeito no sentido de completo, né? De se completou a obra de Deus, se completou a obra da salvação, quando a nossa vida for totalmente regenerada, totalmente limpa do pecado. Porque agora o que ocorre? Nós pedimos perdão a Deus. Se esse pedido é sincero, se esse pedido é verdadeiro, a Bíblia Sagrada diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas infelizmente, daí um tempo nós voltamos a pecar e sujamos de novo.
e pedimos perdão outra vez, e fica nessa guerra, fica nessa luta. Mas quando vier aquele que é perfeito, então isso acaba, porque o que é imperfeito, o que é incompleto, diz aqui Paulo, ele vai ser aniquilado, ou seja, a velha criatura definitivamente será exterminada. Não é que a nossa vida será acabada, entenda, mas a vida de pecado, o nosso ser pecador, ele finalmente vai ter fim. Eu quero abrir aqui um parênteses para que você não confunda com o batismo. Pastor, o senhor não fala que no batismo a velha criatura morre? Sim, mas é um ato simbólico, não é definitivo, porque mesmo depois de batizado nas águas, você e eu, nós pecamos. Mas Paulo está falando aqui do definitivo, tá claro? Eu queria a sua atenção para o verso 11. Creio que vai estar muito parecido com a sua versão aí. 1 Coríntios 13, 11, Paulo diz: quando eu era menino. Como é que está na sua? Criança. Falava como o quê? Como criança. Sentia como criança, como menino. Pensava como menino. Vou repetir isso. Primeiro, fala, sente e pensa. Mas a verdade é que essa ordem é inversa. Paulo está indo, né, do final para o começo. Quando eu venho falar, quando eu venho expressar, é porque antes já senti, e senti porque pensei. Olha o que Paulo está revelando aqui. Quando eu era menino, só nesse tempo, eu falava como menino, pode usar criança também, não tem problema, eu vou usar criança daqui a pouco. Sentia, né, os meus sentimentos se processavam igual de uma criança, e eu pensava como menino. Mas, quando cheguei a ser homem, quando me tornei adulto, varão, desisti das coisas próprias de menino. Está claro isso? Eu agia, eu pensava, eu falava, né? Eu me emocionava como menino quando era menino. Mas quando eu me tornei adulto, eu desisti, eu abandonei as coisas de menino. Está claro isso? Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora o meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei a Deus, evidentemente, as coisas de Deus, como sou conhecido. Ou seja, totalmente, eu vou conhecer totalmente as coisas espirituais, que agora é só meio turvo. É um negócio meio nublado. Não esqueça, irmãos, que quando Paulo fala como espelho, não é o nosso espelho, tá? Era como era na época, aquela coisa, né? Metal polido, negócio meio, sabe, meio turvo, meio embaçado, meio diferente. Ele está falando, eu conheço um pouco, mas vai chegar o tempo que eu vou conhecer da mesma forma que eu sou conhecido. E o verso 13, para fim aqui dessa referência, diz: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, porém o maior deles é o amor. Paulo revela então que ele falava como menino. Por quê? Porque pensava e sentia, ou melhor, porque sentia e pensava como menino. E eu tenho evitado fazer isso porque eu descobri que algumas pessoas ficam tremendamente desconfortáveis. Mas hoje me permita, me dê esse bônus, né, de boas-vindas de volta. Eu queria que você segurasse na mão do seu irmão, de um lado e de outro. Eu queria que você perguntasse para essa pessoa: você já desistiu das coisas de criança? Vou perguntar devagar. Você já desistiu das coisas de criança? Eu sei que tem umas irmãs aí que ainda guardam boneca, essa coisa toda, mas não é disso que eu estou falando. Aí é relíquia, né? Lembrança da infância, mas não é isso não. Já desistiu da coisa de infância, já? Irmãos, eu queria propor para vocês aqui nessa noite, não é a intenção ofender ninguém, nem aqui presente, nem o pessoal que vai assistir na gravação da mensagem, nem tampouco o pessoal que está acompanhando ali
ao vivo nas redes sociais, a intenção aqui não é de maneira nenhuma ofender ninguém, mas assim causar uma reflexão. Tá? Ah, me responde, o pessoal falou o que aí? Desistiu das coisas de criança já? Ou não? Não, pastor, é só adulto já, deixei faz tempo as coisas de criança. Vamos ver. Vamos ver se você deixou ou não. Estão preparados? Então segura aí, aperta o cinto. Segura aí, vamos lá. Eu, irmãos, recorri a alguns estudos e por graça de Deus ouvi até um trecho de uma mensagem muito bacana do pastor Josué Gonçalves, que ele estava falando sobre essa temática, inclusive, bônus de Deus para mim, que eu estava pesquisando sobre isso, aí dedicaram com a mensagem, eu falei, opa, vem para cá, porque eu sou daqueles, irmãos, eu plagio mesmo. Se é bom, se é de Deus, eu trago para cá, não tem nem conversa. Amém? Mas cito a fonte. Tá? E o pastor Josué falou uma coisa, irmãos, que eu falei, que coisa maravilhosa. Eu vou pesquisar um pouquinho mais, mas isso aqui vai entrar bem na mensagem. Eu queria compartilhar com você nessa noite algumas características de criança. Claro que eu não me proponho aqui nessa noite a esgotar todas as características de criança, não é isso. Mas algumas que, de certa maneira, servem para a nossa reflexão enquanto maturidade cristã. Se eu tenho ou não tenho maturidade cristã. Tudo bem? Então você vai ter direito a discordar de alguns pontos aqui, porque talvez a sua criação não tenha incluído isso, ou não seja uma característica própria sua desde a infância ser assim, mas eu vou falar, né, de uma forma geral, em âmbitos gerais, algumas características de criança que o cristão não deveria ter. Pelo menos o cristão adulto. Amém? Vamos lá. Primeiro, criança é geralmente impaciente, ansiosa e imediatista. Já viajou com criança, irmão? Viaja com criança e fala assim, nós vamos pro sítio, né? Com 2 quilômetros ele começa a perguntar se já chegou. Já chegou? Ou variantes, tá perto? Ou falta muito? Ou ainda demora? E aí vai, meu filho, viaje adentro, perguntando a você, já chegou? Qualquer parada que você der, já chegou? Porque a criança é geralmente impaciente, ansiosa e imediatista. Prometa presente para a criança, prometa. Caia nessa bobeira, para você ver só. Ou então diga assim, principalmente, quando eu falo criança, eu queria que você fixasse em criança de 3, 4 anos, 5 anos no máximo. Não as maiorzinhas que já entendem, não, as menores. Deu para entender? Fala assim, sábado nós vamos para a praia. Isso é domingo. Quando for amanhã, ela já começa a arrumar as coisas. É hoje ou amanhã? A gente vai para a praia? Não, é sábado. Aí você vai ensinar, falta segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Aí no sábado a gente vai. Beleza? Beleza. Quando for na terça, ela pergunta, é hoje ou amanhã que a gente vai? Porque tem isso. Mas a pergunta que eu queria fazer a você é impaciente, ansioso ou ansiosa, imediatista? Sim ou não? Vamos responder aqui algumas perguntas. Vamos lá, irmãos. Eu queria que você refletisse sobre a pergunta. Seus relacionamentos, isso inclua, amorosos, afetivos, de trabalho, não importa. Com quem você se relaciona, seus relacionamentos são frutos de uma longa experiência? Sim ou não? Por exemplo, alguém para ser chamado de seu amigo tem que passar um longo tempo de conhecimento, onde você vai conhecendo a pessoa, conhecendo os atos da pessoa, as preferências da pessoa, para depois você falar, fulano é meu amigo, ou você conheceu hoje e amanhã já é teu amigo. Em relacionamentos amorosos, a pessoa passa um tempo, e um longo tempo, long time, você conhecendo a pessoa, observando a pessoa, para depois começar um relacionamento? Ou você, olha para o irmão aí, ou você é daqueles que caiu na rede é peixe?
Não, pastor, comigo é assim, deu bobeira, já tô carimbando, acabou-se. Depois nós conhecemos, depois. Hein, cara pálida? Isso faz diferença, pastor? O que você acha? Porque a maioria dos casais que tem problemas de relacionamento, quando você vai investigar, e eu fiz muito isso ao longo do tempo, você descobre que eles não se conheceram antes de entrar no relacionamento. Entraram de cara. E tem uns que ainda usam a minha história e a história da pastora como exemplo. Não, pastor, vocês se conheceram, já noivaram, já dá certo. Confia. Ou então usa aquela história, não, pastor, mas é cristã, é evangélica, é de Deus. Quem disse a você que a pessoa ser cristão evangélico garante felicidade no casamento? Disseram isso a você? Quem te disse te enganou. Porque não é assim que funciona. Você pode conhecer uma pessoa fiel a Deus, de Deus, consagrado, ungido, derramando óleo onde passa, e ainda assim não dá certo. Porque a pessoa está apta para ir para o reino de Deus. Para viver com você, existe uma coisinha chamada compatibilidade. E você só vai descobrir isso com o tempo. Relacionando-se com a pessoa, e eu falo de amizade. Você sabia que geralmente os relacionamentos que vêm de uma boa amizade tendem a ser mais fortes? Claro que alguns constroem essa amizade depois, isso é possível. Mas geralmente quando você tem uma amizade antes, uma amizade, a coisa perdura. Por quê? Porque a amizade consegue sustentar um relacionamento para além do sexo. Um casal que não tem essa aliança de amizade, onde o seu único contato íntimo é sexual, tende a fracassar. Porque não tem assunto, não tem nada, é só aquela coisa amorosa, só, nada mais que isso. Entendem? Sim ou não? Você não respondeu. Seus relacionamentos são fruto de uma longa experiência? Segundo, você vai até o fim dos seus propósitos? Os seus propósitos têm começo, meio e fim? Ou você é igualzinho aquele lagarto do deserto? Já viu o lagarto do deserto? Pequenininho, que bota um pé aqui, tira outro, bota outro, tira outro, bota outro, tira outro, bota outro, bota outro. Já viu? Já viu, né? É tão quente que ele fica trocando assim. Tem gente que fica assim a vida inteira. Não tem um propósito que vá até o fim. Nada, zero. Nada é construído. Ou a vida é sempre de reformas. E quem já fez reforma em casa sabe que muitas vezes a reforma é mais trabalhosa do que a construção. Porque geralmente na construção não tem nada no meio. Vou usar uma linguagem nordestina, sertaneja. Não tem nada empatando no meio. Na reforma não. Mexe o negócio para um lado, arrasta para o outro, muda para cá. É apoeirada, é um negócio, é pedreiro trabalhando, gente cozinhando, gente passando, gente tomando banho, é a confusão mal do mundo. Existem vidas que são exatamente isso. O tempo todo de gambiarras. Terceiro, você permanece firme na fé em meio às dificuldades? Você está bem, está com Deus, está feliz, né? Rompendo em fé, oh maravilha. Mas quando chega em casa, que a pressão vem, cadê a fé? Para onde ela foi? Será que a fé fica na igreja, irmãos? A gente se encontra com ela quando chega, é isso? É isso? Não, queridos. Quando você pede a Deus, Senhor, aumenta a minha fé, irão aumentar suas lutas.
Porque são nelas que a sua fé é provada. Não é quando as coisas estão bem. Não é quando tudo está fácil. Está fácil aí, Léo? Ah, não, meu filho? Eu oro muito para esse rapaz. Quando ele me contou a rotina dele, eu falei, Deus é mais, irmão. Tem muita saúde, Jesus. Força, né? Porque lutar dessa maneira, dia após dia, mas eu estou citando um exemplo, irmão, tem vários aqui na igreja, de pessoa que luta o tempo todo, irmão, não pode baixar a guarda, e a pessoa acha que estar nessa pressão, estar nessa, sabe, nessa lida, de alguma maneira, é ruim. Você precisa entender que não há como ter vitória, pelo menos não a que é proporcionada por Deus, sem luta. Não tem como, é impossível. Se você me mostrar um caso, me mostre um caso na Bíblia de alguém que foi tremendamente abençoado, sem fazer nada. Se tem um caso para mim, vai, só um. Você lembra de algum? Foi tremendamente abençoado, fez nada na vida. Um dia desses me citaram, quem foi, meu Deus? Acho que foi Isaac. Isaac, eu falei, você não leu não? Sua Bíblia está em outra língua aí, meu filho. Você não leu não? Porque se você ler a história de Isaac, meu filho, ele cavava um poço, a turma vinha e entulhava. Ninguém era dono do poço, mas quando Isaac cavava, dava água, aí vinha um e entulhava o negócio. E assim foi. Uma luta tremenda. Ele tinha que sustentar o gado, tinha que sustentar sua família. Como é que sustenta o povo no deserto sem água, meu filho? Aí você acha que foi fácil? Vai viver. Vai lá viver. Não foi fácil para ninguém, nunca. E isso quer dizer o quê, pastor? Não quer dizer nada além do que a Bíblia já diz. O que, pastor? Que quando você semeia com lágrimas, um dia você vai voltar colhendo e com alegria, jubilando. Irmãos, tem acontecido tanta coisa boa na minha vida, na vida da minha família, que eu não tenho nem como agradecer. Aí alguém pergunta para mim, mas pastor, você teve internado? Eu falei, e daí? Eu estava ganhando gente lá no hospital. Vou trazer aqui, pergunta para a pastora aí, tanto ela como eu. Nós vamos trazer gente que conversou lá no hospital e disse, não, um dia a igreja eu vou lá. Amém? Porque você é bênção, independente do lugar onde você está. Satanás conseguiu convencer você que a situação é pior. Ele conseguiu convencer você que essa luta, de alguma forma, diz que Deus não está contigo. E o que é que você me diria a respeito de Sadraque, Mesaque e Abdinego? O que você me diria a respeito de Daniel na cova dos leões? O que você me diria a respeito da jornada de José que nós estudamos há dias atrás? Homens que passaram coisas tremendas. Por favor, pergunte ao seu irmão, sua irmã aí, tu já passou uma temporada na cadeia? Já passou? Preso? Injustamente? Acusado do que você nunca pensou em fazer? José passou. Ele não era do PCC, mas a Bíblia Sagrada diz que ele prosperou na cadeia, irmão. Isso é uma vergonha para nós. Eu leio esse texto e falo assim, misericórdia. O caba preso prosperou. Como é que ele prosperou, pastor? Não faço ideia, só sei que tudo lá dentro veio para a mão dele. Era um dom que não dava para esconder. Era um dom que não dava para colocar estanque, preso. Onde ele estava, a administração vinha para a mão dele e ele fazia o melhor. Diz a Bíblia que chegou na cadeia, o carcereiro deu na mão dele a chave. Tá aí, meu filho, quem manda é você. Amém? E prosperou. O texto não diz isso? Prosperou. José prospera na cadeia e a gente solto.
Não é vergonha, não? Não é de você parar para pensar, não, opa, não tem nem desculpa. Nem desculpa, porque estava preso e prosperou. Eu estou solto. Então Deus me mostra aqui o que eu tenho que fazer. Me mostra aqui qual é a estratégia. Me mostra aqui onde eu errei, onde eu me precipitei, aonde, Deus, eu fui como criança, porque eu fui impaciente, porque eu fui ansioso, porque eu fui imediatista, eu queria coisa na mesma hora, e a coisa deu ruim. Aí eu quero perguntar para você: você é impaciente, ansioso, imediatista? Você tem tomado atitudes precipitadas? Será que você precisa crescer? Pergunta, irmão, hein, irmão? Hein? Será que precisa crescer? Será que precisa aprender? Será que precisa colocar os pés no chão e ir com calma, ir no passo do gado, ir devagar, construindo? Porque a Bíblia não manda ninguém correr, nunca mandou. Ela manda marchar. Marcha, sempre um passo de cada vez, em ritmo. Engraçado que eu já vi aqui na avenida, tem umas pessoas que andam marchando, né? Já viu, já? Eu já vi um monte. Principalmente os estudantes, as irmãs. Aí eu fico na minha mente, eu fico assim, e a pessoa vai marchando bem certinho. Marcha, um passo de cada vez. Aí o irmão sai desembestado. Olha pro irmão aí, olha aí. Sai desembastado. Isso não é ser cristão, não, meu filho. Isso é ser Tasmania. Vai com calma, meu filho. Um de cada vez, meu filho. Venceu esse, venci. Está estabilizado, tá. Vou pro próximo. Mas não, a pessoa começa um, deixa pela metade. Começa outro, deixa pela metade. Aí daqui a pouco fica, meu Deus, onde é que eu vou? Em Mateus capítulo 6, no verso 31, diz: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Jesus disse isso. Não ande inquieto. Não fique inquieto. Não deixe sua paz ser roubada. Vai dar certo. Está difícil, pastor? Sim, mas vai dar certo. E com bônus, agora você está ouvindo a sabedoria de Deus, e você não voltará a cometer os mesmos erros. Isso já é experiência para o futuro. Você não vai fazer a mesma coisa. Você vai, saber onde está pisando. E quando de novo a armadilha se apresentar na sua frente, você vai dizer, não, já deu, já. Errar de novo, não vou mesmo, porque eu não tenho tempo para isso. Pelo menos eu não tenho. Amém? Segundo, a criança, geralmente, irmãos, aqui não estou dizendo que literalmente é assim sempre com todas, mas geralmente a criança não tem um senso de valor apurado. Não tem, criança pequena. Se você colocar na mão da criança uma barra de ouro e disser para ela assim, troca aqui por essa barra de chocolate, ela troca? Troca? Na mesma hora. Ela não tem um senso de valor apurado. Para ela vale mais o chocolate, meu filho. Ela olha para o negócio para ela de ferro, duro, pesado, e o negocinho, né? Cheirosinho, delicioso. Olha, ela troca na hora. Será que uma criança pequena, ela é capaz de trocar uma cédula, uma nota de R$100 por 20 de R$2? O que você acha? Sim ou não? Por quê? Porque na visão dela 20 é mais do que 1. Vai convencer ela que aquela 1 vale mais. Não tem história. Ela vai querer as 20, porque a 20 tem mais. Quantidade, eu estou falando, não valor monetário. Entende isso? E a pergunta para você, note que vou sempre fazer uma pergunta para você. Você dá honra? Você dá a honra e o valor devido às pessoas? Pergunte para o irmão, você dá? A honra e o valor devido às pessoas?
Sim ou não? Vamos fazer algumas perguntas para pensar sobre isso. Primeira pergunta: como você valoriza e honra os que nunca te abandonaram e os que te ajudaram? Como? Eu não estou perguntando se você faz, estou perguntando como. Como você valoriza quem nunca te abandonou? Quem está sempre ao seu lado nos momentos difíceis? Quem te estendeu a mão e te ajudou? Como você valoriza? Irmãos, já expliquei aqui muitas e muitas vezes que existe um princípio bíblico chamado equidade. Esse princípio fala de justiça, por isso que nós não devemos tratar as pessoas da mesma maneira, todas da mesma maneira. Por quê? Porque nem todas merecem. O princípio de equidade é isso. Entende? Nem todas merecem. Nem todas as pessoas deveriam ter o mesmo tempo de atenção que você dedica a elas. Porque tem gente que merece e você não dá. Tem gente que não merece e você dá, e eu provo isso. Sabia que tem gente que fica com pessoas ruins na cabeça? Pensando no que fizeram de mal para você. Elas estão ocupando a sua mente. Estão ocupando o seu tempo que não deveriam. Elas nem deveriam ter essa honra. Mas você não fica ao mesmo tempo pensando em quem te estendeu a mão, em quem te abençoou. E o que você faz? Ação concreta. O que você faz por quem te abençoou? Cadê os genros? Levanta a mão. Genros